Sejam bem-vindos ao Cardano Summit Curitiba. Vamos conhecer um pouco mais das instalações aqui do evento que a gente está preparando. Vamos lá! Esse aqui eu cheguei a comprar que já foi aprovado lá na regra antiga. Aqui nessa sala a gente vai fazer a apresentação do evento, o Cardano Summit Curitiba. A gente vai ter uma apresentação de 45 minutos, onde a gente vai comentar os principais projetos do ecossistema que estão em desenvolvimento. O Thiago, o Lincoln e eu, o Rodrigo, a gente vai comentar sobre os principais projetos. É isso, sejam bem-vindos. Vou falar um pouquinho sobre a Era Voltaire. Estou participando da comunidade Cardano desde 2018, né? E eu encontrei o meu nicho assim, dentro da Cardano em relação a Voltaire. E antes de começar a falar um pouco sobre o que é Voltaire, eu gostaria que vocês, quem conhece a Voltaire, qual é o significado, pelo menos uma noção vaga, levantasse a mão só para eu entender qual que é a percepção da comunidade aqui. Tá ok. Quando a Cardano foi criada, o conceito era de que existisse uma camada de governança on-chain para que a comunidade pudesse tomar decisões de forma consensual para qualquer mudança e atualização do protocolo. E isso é importante porque a Cardano, por ser uma blockchain de terceira geração, ela precisa de atualizações constantes para oferecer suporte, atualizações a qualquer projeto que precise de uma implementação ou uma mudança de código. E a Cardano ela tem o propósito de ser uma blockchain que oferece suporte para aplicações descentralizadas. Então, devido a essa natureza, é importante que a gente tenha uma camada de governança onde a gente possa discutir mudanças do protocolo e as pessoas possam votar de uma forma mais democrática. Por exemplo, a gente tem a governança do Bitcoin, que é feita apenas pelos mineradores, né, pelos nós, onde eles decidem qual que é a versão correta da blockchain, mas não existe um poder de voto assim, dos holders do Bitcoin, por exemplo, né? Mas o Bitcoin ele tem um propósito diferente. O propósito do Bitcoin é mais ser uma alternativa ao sistema financeiro, é uma moeda paralela, né, para facilitar negociações P2P. No caso da Cardano, Ethereum e outras blockchains que vieram futuramente, o propósito era ser, além de uma forma de moeda, um sistema financeiro, uma plataforma que permita o uso de aplicações descentralizadas. Então, daí a necessidade de que ela tenha a capacidade de ter atualizações constantes e que a comunidade possa votar nas atualizações que vão ser implementadas, né? Então, a Era Voltaire ela é a quinta e última fase do roadmap original da Cardano e ela está sendo implementada pouco a pouco, né? O primeiro passo para a implementação da Voltaire foi dado há cerca de 3 anos atrás, com um projeto Catalyst, que eu vou comentar um pouco depois na apresentação. Mas aqui a Voltaire ela sintetiza os ideais de participação, capacitação e responsabilidade inclusiva da Cardano. Então o interesse quando a Cardano foi concebida é que a comunidade pudesse assumir cada vez mais os papéis no desenvolvimento do protocolo. O Thiago depois vai comentar um pouco sobre a Intersect, o Lincoln comentou um pouco do trabalho da Fundação Cardano, e o intuito disso tudo é fazer com que o desenvolvimento de software, que hoje é centrado na IoT, a empresa responsável pelo desenvolvimento, que isso passe pouco a pouco para a comunidade, né? Isso já está acontecendo em várias frentes. A TX Python, por exemplo, é uma empresa argentina que está desenvolvendo uma linguagem de programação por fora, né? Uma empresa da comunidade. E a comunidade, aos poucos, está implementando soluções, e isso é uma passada de bastão que vai acontecendo a pouco, né? E assim, dentro da Era Voltaire, que é a era de governança da Cardano, a IoT, que é a empresa responsável pelo desenvolvimento de software, ela propôs a CIP 1694. CIP é Cardano Improvement Proposal, né, que é uma proposta de melhoria que é feita no GitHub, um repositório de código aberto, onde qualquer pessoa da comunidade pode colocar uma proposta para fazer uma alteração no protocolo. E no caso aqui, a CIP 1694 é a proposta que vai dar o pontapé inicial para a camada de governança on-chain da Cardano, né, onde as pessoas podem efetivamente votar
nas decisões de mudança do protocolo através da carteira de cada um, né? Em 1694 é o ano de nascimento do Voltaire, que foi um filósofo que orientou, que inspirou essa camada de governança, né? Na Cardano a gente tem uma cultura muito grande de usar nomes míticos e nomes especiais para designar algumas fases de desenvolvimento, né? No caso, Voltaire foi escolhido por conta disso, né? Era um filósofo que era muito... ele tinha princípios muito democráticos e ele participou é um pensador, né, francês, e ele foi uma orientação para essa implementação. Então, a Intersect, como o Rodrigo está falando, vai ser a mantenedora dos repositórios oficiais. Tá? E ali a gente tem que criar vai ser uma outra organização. Essa organização ela vai começar a assumir alguns papéis, como possivelmente outros embaixadores, executar grupos de trabalhos para busca de padrões em stablecoin, busca de padrões na questão de domínios Web3, padrões NFT, e já temos hoje mais de 800 membros, né? É um análogo à Linux Foundation, a Hyperledger, e é esse movimento que vai ocorrer durante 2024. A gente quer pegar e fazer mais workshops de governança durante 2024. Ao final do ano, queremos voar vários membros ao redor do globo para a Argentina, novembro de 2024, para assinar a nossa Constituição on-chain. Então faz parte do processo de governança essa construção da Member Based Organization, onde a gente vai ter na board os principais, e essa board aí ela vai ser dividida com os membros dessa organização. Então, aí é um lugar que vai reunir comunidade, open source, enterprise, instituição, para dar mais segurança no desenvolvimento de longo prazo, né? De que a pessoa que desenvolveu um DEP ali na Cardano não tem que se preocupar que no futuro ele não vai ter mais o suporte. Então, nada melhor que tu sentar na mesa para conversar sobre essas necessidades da empresa que está participando do sistema. Bom, para finalizar o tema do slide anterior, antes do Thiago falar sobre Intersect, né, eu quero pontuar mais um aspecto, que a Era Voltaire ela vai ser a camada que permite que a comunidade consiga decidir mudanças do protocolo Cardano, né? Então, muitas vezes a gente fala em quem mediar, por exemplo, a comunidade se tiver de forma de brincadeira, vamos queimar o suprimento de área para supostamente valorizar o token. E essa, por mais que seja uma decisão polêmica, quando a gente entrar na Era Voltaire, a gente vai poder decidir sobre mudanças desse tipo, né? Todos os protocolos, parâmetros do protocolo, eles vão poder ser votados, e para isso vai ter a comunidade, a Era Voltaire vai contar com 3 corpos principais, que são os DREPs, que são representantes da comunidade, que podem ser qualquer pessoa que assuma esse papel. A gente vai ter os DREPs, vai ter o Comitê Constitucional, que é um corpo responsável pelas decisões executivas do protocolo, e a gente vai ter os operadores de pool, por exemplo, o Thiago é um operador da pool, e ele também vai ser responsável por mudanças do protocolo. Então vai ser um sistema como se fosse uma constituição que vai permitir com que as pessoas deleguem o poder de voto. As áreas que vocês têm nas carteiras de vocês, elas vão poder ser usadas para delegar o seu poder para um DREP, que no caso pode ser eu, pode ser o Thiago, pode ser o Lincoln, pode ser qualquer pessoa da comunidade que se registre através da carteira e assuma o papel de DREP. Então vai ser muito inclusivo, vai existir um número mínimo de áreas que a pessoa precisa para se registrar para o DREP. Mas o intuito disso é que a comunidade possa delegar o poder de voto de decisão para alguém da comunidade e que ela possa retirar também, porque assim, se eu delego meu poder para o Thiago hoje e ele toma uma decisão que vai contra os meus princípios, eu posso retirar esse poder de voto alguns dias depois. Então, esse processo de governança da Cardano, ele vai envolver uma camada muito colaborativa da comunidade para que eles possam delegar o poder de voto e assumir a responsabilidade também, se for necessário, né? Então eu queria pontuar esses aspectos, porque é muito importante que a comunidade Cardano entenda que ela vai ter uma participação muito mais ativa daqui para frente no protocolo, né? E a gente está
em um ano que isso provavelmente vai ser implementado. Então, nos próximos meses, provavelmente a gente vai conseguir utilizar esse poder de delegação de voto para escolher um representante, se tornar um representante e fazer com que esse representante decida as mudanças que a gente quer ver no protocolo Cardano, né? Então eu quero mencionar um pouco do aspecto da Voltaire, que é a camada de governança, que é o tesouro, né? A Cardano foi concebida como uma blockchain e ela criou o conceito de um tesouro para alimentar o desenvolvimento de projetos pela própria comunidade. E hoje o tesouro da Cardano está em torno de 1,4 bilhões de ADAs. Se a gente converter hoje, isso aí daria cerca de 500 milhões de dólares. Então, qual que é a importância de um tesouro numa blockchain? A gente vê muitas blockchains, quando a gente fala em blockchain pública, a blockchain pública ela tem o propósito de ser resistente à censura. E esse conceito surgiu com o Bitcoin como um sistema financeiro alternativo. Ele foi criado em detrimento dos problemas que foram observados por governos, no trato do governo, de governos centrais, a centralização de bancos centrais sobre a moeda fiduciária de cada país, né? Então, quando a gente teve a crise financeira de 2008, que foi um caos global, o Bitcoin surgiu como uma alternativa para trazer mais autonomia para as pessoas e tirar esse poder do Estado, né, em relação ao dinheiro. E como que a gente mantém o desenvolvimento de uma blockchain, por exemplo? A gente tem muitas blockchains que elas utilizam venture capital, que são empresas multimilionárias, que elas bancam o desenvolvimento de uma blockchain. Só que isso causa um certo conflito de interesse, porque quando existem empresas que têm interesses comerciais por trás, esses interesses podem entrar em conflito com algumas características de blockchains públicas, como a base de resistência à censura e descentralização. Então, assim, a existência do tesouro na Cardano permite que a Cardano tenha uma autonomia e não dependa tanto de empresas, outras blockchains ou de venture capital para desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de código. Então, isso traz autonomia para a comunidade criar soluções. Então, assim, hoje a gente tem um tesouro de 500 milhões de dólares que pode ser utilizado e qualquer um de vocês hoje, caso queira criar uma solução na Cardano, pode pleitear recurso do tesouro, né? E assim, existem prós e contras dessa questão do tesouro. Algumas pessoas defendem a questão de que o tesouro é de certa forma um imposto, porque assim, como que é alimentado esse tesouro? O tesouro é alimentado pelas taxas de transações e pela expansão monetária, que é a inflação da rede Cardano. Então, uma parte das taxas e da expansão monetária é alocada ao tesouro. E algumas pessoas têm um argumento contrário de que isso aí seria um imposto colocado na comunidade de uma forma mandatória. Mas assim, quando a gente entrar na era Voltaire, onde as pessoas puderem decidir, delegar o poder de voto e votar em mudanças, a gente pode reverter. Se o tesouro não for uma opção interessante, ou se a gente estiver gastando muito recurso para alimentar esse tesouro, a gente pode mudar parâmetros, a gente pode anular o tesouro. Então assim, é um processo muito aberto para o feedback da comunidade. A Cardano tem uma abordagem muito colaborativa nesse sentido. E durante esse ano vocês vão perceber, caso vocês acompanhem o ecossistema, de que a gente vai entrar num momento muito mais aberto ao feedback da comunidade. O próximo, por favor. Então esse aqui é um gráfico que eu coloquei. Essa linha azul que representa o crescimento do tesouro ao longo do tempo, né? Aqui não acho que não vai dar para ver muito bem porque o branco estourou, mas aqui é para simbolizar que nesse ponto aqui a gente está com um valor de 1,4 bilhões de ADA, né, que equivale a 500 milhões de dólares, e esse crescimento do tesouro ele foi gradual, em pouco mais de 2 anos em que esse processo começou. Aqui vocês podem acompanhar a evolução. Pode pular para o próximo. E agora eu queria falar um pouco sobre o projeto Catalyst. O projeto Catalyst ele foi criado, uma iniciativa criada pela IoT, empresa que desenvolve o software da Cardano. É um projeto para estimular o desenvolvimento de projetos da comunidade. E ele hoje a única forma de acesso ao tesouro que a comunidade tem é através do projeto Catalyst, né?
E o projeto Catalyst está entrando no fundo 11 agora, são rodadas de financiamento, onde a comunidade, qualquer pessoa que seja entusiasta de Cardano, pode submeter uma proposta para desenvolver alguma solução na blockchain Cardano e ela pode pleitear um recurso financeiro. Então, no fundo 10, que foi o fundo anterior, alguns meses atrás, o orçamento disponível para projetos era 50 milhões de ADAs. Hoje, se a gente converter, daria em torno de 16 milhões de dólares, né? Então, a cada rodada de financiamento, hoje estaria havendo uma verba de 16 milhões de dólares. Agora a gente está começando no fundo 11 e esse valor foi mantido, mas o projeto começou há cerca de 3 anos atrás e na fase de teste o orçamento era muito menor, né? Coisa de 100 mil dólares. Esse orçamento foi dobrando ao longo do tempo, ao longo dos fundos de financiamento. Então, assim, além de oferecer a possibilidade de custear o desenvolvimento de forma aberta, ele também é uma forma de conectar a comunidade, né? Porque muitos projetos acabam tendo uma postura colaborativa, existe uma estrutura social que se forma em torno do Catalyst, e essa é uma maneira da gente passar, de criar uma descentralização no protocolo, e é uma maneira de a gente começar a distribuir o desenvolvimento e a construção da Cardano para a comunidade, né? Então eu coloquei esses dois códigos QR aqui que foram fornecidos pela IoT, que é o Gitbook hoje do projeto Catalyst, onde vocês podem encontrar mais informações sobre o projeto, e o guia de lançamento do fundo 11 que está à esquerda, né? Através desses links vocês podem compreender um pouco mais sobre o projeto Catalyst, mas de maneira geral é uma maneira da comunidade se integrar e participar no desenvolvimento da Cardano. Então, alguns números, só para vocês terem alguma compreensão de qual que é o status do projeto Catalyst hoje, né? Tem 60 mil membros registrados no projeto Catalyst, e esses membros podem ser pessoas que votam, empreendedores, desenvolvedores ou revisores, porque assim, no projeto Catalyst a pessoa ela submete uma proposta de custeio de um projeto, e essa proposta ela é avaliada por revisores, né? Esses revisores vão atribuir uma pontuação para a proposta, com base em critérios diferentes, para identificar se a proposta que a pessoa quer desenvolver na Cardano ela vai causar um impacto real, se ela é uma proposta viável. Então, assim, dentro dessa análise de propostas que é colocada no Catalyst, a gente identifica se o orçamento está apropriado, se existe um plano de desenvolvimento, um roadmap, quais são as metas, os objetivos, as métricas de acompanhamento. Então existe um escrutínio da comunidade para identificar se as propostas são viáveis ou não. Os revisores atribuem uma pontuação de referência e a partir disso a comunidade vota nas propostas que elas acharem melhor. Então, assim, o fundo 10 tinha cerca de 16 milhões de dólares, mas assim, se a gente for analisar a quantidade de dinheiro solicitado, era cerca de 10 vezes mais, né? Então, assim, em torno de 150 milhões de dólares a quantia solicitada, e a quantia que foi pleiteada, que foi paga para os desenvolvedores foi muito menos. Então existe uma concorrência muito grande por recursos financeiros no Catalyst hoje, mas a gente pode observar que já temos mais de 1.300 projetos aprovados ao longo de 10 fundos, e um pouco menos da metade desses projetos foram concluídos, já entregaram o que eles se comprometeram a fazer na proposta original, e a quantia liberada até hoje foi de 64 milhões de dólares. Só pontuando aqui que no fundo passado a gente teve 1.700 projetos e apenas 200 deles foram contemplados. Um detalhe também, para pontuar isso que o Thiago falou, a gente teve um intervalo, uma pausa, devido a algumas restrições técnicas, porque o Catalyst chegou no ponto que atingiu um gargalo, e aí a empresa responsável pelo desenvolvimento, ela precisou colocar uma pausa de cerca de 10 meses, e isso acabou comprometendo muitas empresas e muitos desenvolvedores, empreendedores que precisavam de fundos, né? A gente está no bear market há alguns anos, né? Cerca de 3 anos, e isso aí dificultou muito, né? Então, assim, quando o Thiago contou que de 1.700 propostas, apenas 200 conseguiram recursos, indica que tem muitas propostas boas, muitas pessoas, times de desenvolvimento
estão precisando de recursos, né? Então, a IoT vendo essa demanda já inaugurou o Fundo 11, isso aí foi anunciado semana passada. E aqui a gente vai dar alguns detalhes sobre o Fundo 11, né? Para quem quiser mais informações. Esse aqui foi um slide que eu extraí da apresentação oficial, que a quantia de orçamento disponível para o Fundo 11 é 50 milhões de dólares. 50 milhões de área, mas agora com 20 milhões de dólares. Isso. Porque assim, antigamente a quantia de orçamento era designada em dólares, né? Aí no Fundo 10 eles passaram a estabelecer o orçamento das propostas em ADA. Então, se você quiser desenvolver um projeto na Cardano, hoje você precisa estabelecer o orçamento em Cardano. Então você vai... isso aqui é uma maneira de criar uma cultura em relação à ADA, uma forma de moeda fiduciária, não uma moeda fiduciária não, mas é uma moeda alternativa para que as pessoas consigam se adaptar a esse novo sistema da Cardano, né? Então agora quando a gente coloca uma proposta, a gente define o orçamento em áreas, né? Esse aqui é o cronograma, a linha do tempo estabelecida por Fundo 11. Então ele foi anunciado aqui no dia 3 de novembro no Cardano Summit. O lançamento dele foi alguns dias atrás, dia 15 de novembro, né? Então hoje qualquer empresa ou pessoa que queira criar uma solução na Cardano, ela já pode submeter uma proposta. Aqui a gente está na janela de submissão de proposta, né? Tem até o 30 de novembro para submeter uma proposta para o Fundo 11. E a gente tem assim, a janela fecha no dia 30 de novembro para a pessoa submeter uma proposta, mas ela ainda tem mais uma semana até o dia 7 de dezembro para fazer um detalhamento maior. E após isso a gente entra na etapa de revisão, onde os revisores vão analisar essas propostas, eles vão verificar o plano de implementação, o orçamento, quem que é o time envolvido e todos os detalhes técnicos da proposta. Essa revisão vai ser colocada no aplicativo de votação, onde a comunidade vai ter acesso a essas revisões, a pontuação que foi atribuída, porque existe uma pontuação de 1 a 5 estrelas, né? E existe um campo de descrição do revisor, né? Ele vai pontuar por que ele atribuiu uma pontuação X para tal proposta. Por que eu dei 3 pontos na escala de 1 a 5 para a proposta X. Aí ele vai explicar os detalhes do relatório e a comunidade vai ter acesso a isso para decidir votar na proposta que ela achar melhor. E aí a gente entra no período de votação, que vai do dia 25 de janeiro ao 8 de fevereiro. O resultado da votação sai no dia 15. E em março a gente vai começar o embarque das propostas aprovadas que foram votadas. Então daqui a 3 meses, assim, o tempo ideal, o cronograma de cada fundo agora está estabelecido em 4 meses, né? Então a ideia da IoT é que a gente tenha 3 fundos durante o ano. Então além do 11 a gente vai ter o 12 e o 13 ainda durante o ano, do próximo ano, né? Então, encerrando o assunto do Catalyst, né, o projeto Catalyst, eu queria entrar no projeto que a gente iniciou recentemente. Também foi aprovado no Fundo 10. Foi aprovado no Fundo 10, é um projeto que ele foi concebido há alguns meses atrás, dentre algumas conversas que eu tive com o Thiago, sobre a necessidade de trazer a comunidade mais próxima para o desenvolvimento da Cardano, da parte de governança, né, que é a Era Voltaire. Então, o conceito do projeto, o Manifesto Cardano Brasil, ele surgiu como uma proposta de debate e abertura da gente receber o feedback da comunidade sobre como que eles esperam que a gente represente a comunidade Cardano brasileira em detrimento dessa fase Voltaire, né? O que a comunidade brasileira espera da Cardano, o que a comunidade brasileira espera que os representantes da Cardano façam para que a gente atue de melhor forma possível e alinhada com os interesses da comunidade. Aqui tem uma descrição básica do conceito do projeto, né? A gente vai fazer uma série de debates no Twitter. Esse projeto começou, o primeiro debate foi no dia 8 desse mês. A gente fez um debate que teve cerca de 60 pessoas ao vivo simultaneamente, mas muito mais pessoas ouviram as gravações, né? Depois eu vou passar alguns dados sobre isso. Mas o objetivo desses debates é que a gente explique a fase Voltaire da Cardano, a gente explica os detalhes, porque existe muita informação que precisa ser digerida pela comunidade, para que a comunidade entenda como que vai poder participar desse processo. Então a gente vai ter uma série de 7 debates, o primeiro aconteceu, e a gente vai ter mais 6
para estimular que a comunidade participe, coloque perguntas, que dê o feedback. Após cada debate a gente tem um questionário que é preenchido, onde a gente pergunta aspectos relacionados à governança que foram debatidos no debate do Twitter. E todo esse material que a gente coletar, ele vai ter o resultado final vai ser um manifesto, que é um documento que ele vai orientar os representantes brasileiros sobre como que eles devem agir de uma forma, a conduta dos representantes brasileiros para que eles votem em favor da comunidade. Então aqui esses são os tópicos que a gente vai abordar nos debates, que é a Era Voltaire, a Era de Governança, a CIP 1694, que é a implementação técnica da governança, né, on-chain, os DREPs, que são os representantes da comunidade, que vão receber a delegação de voto e vão poder tomar as decisões com base no feedback da comunidade. E a gente também vai falar sobre o Catalyst e o Intersect também, que foi um ponto que o Thiago comentou anteriormente, né? Todos esses tópicos aqui eles estão relacionados à camada de governança na Cardano e a gente vai discutir isso em detalhes. No primeiro debate a gente percebeu que muitas pessoas da comunidade têm uma dificuldade de compreensão dos tópicos, porque para muita gente essa ideia de participar ativamente na governança de uma blockchain é um conceito novo e elas muitas vezes não sabem como participar. Mas ao longo desses debates, que todos vocês podem participar, a gente vai depois colocar os links aqui para acesso, a gente vai explicar em detalhes de uma forma bem didática. Só um complemento ali, esse primeiro debate que teve foi muito mais uma questão de tentar medir a temperatura com a audiência que estava ali, explicar, foi muito mais uma explicação dos pontos que a gente gostaria de validar dentro desse processo de brainstorming com a própria comunidade sobre a governança. Aqui são alguns dados do debate que a gente fez no Twitter Space, no Twitter X agora. Então a gente teve 435 sintonizações da gravação, 263 ouvintes ao vivo no total, 172 reproduções, 8 pessoas diferentes falaram, além dos membros do time, né? E a gente finalizou em 40 questionários preenchidos com feedback dos participantes. 40 pessoas responderam esse questionário e esse questionário vai dar origem a um relatório. A gente está documentando todo esse processo no Witchbook. Depois eu vou colocar o link para vocês acessarem. E pode ir para o próximo. Aqui são alguns dados, alguns resultados em relação ao primeiro debate, ao primeiro questionário, né? Então aqui a gente já pode entender o que a comunidade, qual que é o interesse da comunidade, por exemplo, interagir com pessoas da comunidade. Muita gente, na verdade, a gente pode perceber que existe um grande interesse em várias frentes da comunidade de participar desse projeto, né? Existe um programa de recompensas também. A gente tem um pote de 600 atas para ser distribuída entre os participantes do debate do Twitter que responderem ao questionário. Então, as pessoas que fizeram essas duas coisas, elas vão pleitear a uma parte do pote de 600 atas, né? No primeiro evento aí a gente teve 40 pessoas, então o pote de 600 atas vai ser distribuído em até 40 pessoas. E outro interesse que foi apontado como muito interessante aqui foi debater sobre a governança. E um que teve um interesse um pouco menor é dar a opinião e ser representado. Eu interpreto isso que talvez as pessoas ainda não tenham compreendido qual que é o propósito geral do projeto, elas estejam na dúvida de como participar, né? Talvez elas não tenham compreendido qual que é o poder de opinião, como isso pode ser útil. Mas de maneira geral a gente pode observar que houve um interesse muito grande após o primeiro debate. Thiago, próximo slide. Então aqui eu estou perguntando qual que é o interesse, o quanto a comunidade se interessou em participar, estaria interessada em participar de novos debates após ver qual que seria o conceito, né? A grande maioria que indicou um grande interesse em participar, 30 participantes indicaram um grande interesse, 9 um ligeiro interesse e apenas uma ficou neutra, né? Então a gente vê que é um projeto que tem um grande potencial da gente ouvir a comunidade. Próximo slide, por favor.
E a última observação que eu queria fazer aqui em relação ao primeiro debate, né? Em relação aos tópicos trazidos no debate, o quanto eles agregaram em relação ao entendimento da era Voltaire. Porque assim, a gente quer debater com a comunidade, mas a gente quer que as pessoas compreendam o que cada um desses tópicos significa, né? E aqui a gente pode entender na barra amarela que as pessoas que compreenderam bastante, que absorveram muito conteúdo, mas a gente vê que tem uma barra vermelha que a maior parte das pessoas aprendeu um pouco sobre o tópico, né? Então a gente vai precisar transformar esse gráfico ao longo do tempo em todos esses tópicos que vão ser debatidos, né? Sobre todos são relacionados à governança. A gente vai precisar fazer um trabalho de base, de educação muito forte, e a gente vai precisar também compreender o fato de uso de jargões, muitas vezes acaba compreendendo a comunicação. Por exemplo, quando a gente fala o termo DREP, o DREP na verdade é uma abreviação de representante delegado, o representante em que a comunidade delegou o poder de voto dela, né? Por exemplo, Thiago, ele delegou o poder de voto para mim, então eu me torno um representante delegado dele. Então o DREP é apenas um representante, uma abreviação que foi escolhida pela IOD. A CIP 1694 também é outra abreviação que foi colocada, que às vezes gera dificuldade de compreensão na comunidade. As pessoas acham que a gente está falando um termo de programação, quando na verdade é apenas uma abreviação em relação à proposta de implementação na Cardano, né? Então a gente vai ter que ter esse trabalho de ter atenção com jargões, termos técnicos, para que a gente possa construir essa compreensão da comunidade. Esse aqui é o link que eu coloquei sobre o projeto Manifesto Cardano Brasil. Um detalhe que eu queria falar: o manifesto foi o nome foi inspirado no manifesto Cypherpunk, né? Que é um manifesto criado para defender princípios de privacidade. E tem uma blockchain irmã da Cardano, chama Eco, que também ela criou um manifesto como uma carta pública à comunidade, uma forma de demonstrar os princípios pelos quais o projeto está defendendo. Então, a gente, aqui no Manifesto Cardano Brasil, a gente quer defender o princípio de que a comunidade tenha voz, que ela escolha como quer ser representada, ou se ela mesma quiser assumir o próprio poder de voto e votar a partir das atas que ela tem na própria carteira. Também a gente vai explicar como é que vai funcionar esse processo. Aqui, nesse link, vocês podem acompanhar, ter acesso às mídias sociais do projeto e também ao Gitbook, onde está tudo documentado. Tem um resumo do que é a fase Voltaire, sobre todos esses jargões, sobre o Catalyst. Então lá vocês podem ter mais informações.